quem tá vivo sempre aparece, hein? Dessa vez com novidade, voltei pra ficar e tá vendo esse QR Code aqui, né? SofaScore, é isso aí. Agora sou um parceiro do SofaScore, o melhor aplicativo de estatísticas, resultados, enfim. O melhor aplicativo para você ter, você que é fã de futebol, é o SofaScore. Deixar sempre você muito bem informado. E você que gosta do meu trabalho, peço por favor para que você leia o QR Code aqui ou o link na descrição também, se você tiver pelo celular, for mais fácil para você. Só clicar no link da descrição e fazer o download do melhor aplicativo de resultados e estatísticas de futebol. Acho que nada melhor do que um pseudo responde pra gente voltar, né? Foi o último vídeo, o vídeo mais visto, o vídeo mais comentado, enfim, foi o vídeo mais do canal. E aí eu decidi parar com o canal quando um vídeo meu pega quase 5.000 visualizações. Uma das ideias mais burras que essa plataforma já viu. Mas antes de responder a pergunta do nosso Pitbull aqui, da WWF, baita de um lutador, tá? Queria conversar com vocês. O principal motivo de eu ter parado foi a quantidade de trabalho que eu estava tendo na TNT e tal. Enfim, reta final de Champions, mata-mata, a gente sabe como é. Entregamos mais uma baita cobertura. Foi muito legal, uma Champions diferente. Uma Champions que ninguém tinha vivido antes, né? Com um formato totalmente diferente. E no final é aquele sentimento de que valeu a pena, né? Todo o esforço. Foi muito legal ver o carinho de vocês também com o nosso trabalho e tal. Então vamos lá. Como está sendo participar dos vídeos do Dissola? Para quem não sabe, depois da Champions o pessoal do elenco tira algumas férias, né? Então o Wallace está de férias e aí o Otávio Neto, que faria no lugar dele na segunda-feira agora, acabou que por conta do horário não iria conseguir, e aí não tinha ninguém porque tá todo mundo de férias, tá todo mundo viajando, e o chefe de elenco virou para mim e falou: você não quer fazer? Eu falei: quero. Então foi basicamente isso, assim. Mas foi legal, eu gostei dos comentários de vocês. Acho que por uma primeira vez foi bem, modéstia à parte, assim. Consegui me entrosar legal ali com os meninos e tal, tava nervoso. Mas tomara que seja a primeira de muitas, né? A gente fez ali 3 cortes, mas espero que seja a primeira de muitas. E gostei bastante. Foi algo que inclusive me motivou a voltar aqui com o canal, né? Porque eu tô aparecendo lá, vou aparecer aqui também, né? Vai que alguém, por um acaso, gosta de mim lá, e aí quer acompanhar um outro tipo de conteúdo que eu faço aqui. Então, um salve aí pra BWF, pessoal sempre muito carinhoso comigo, já me convidaram algumas vezes para ir para um evento ao vivo deles, mas acabou que eu não consegui ainda. Prometo que no próximo que estiverem lá no Ibirapuera, estarei lá. Próxima pergunta aqui do Matheus Busso. Todas as perguntas eu peguei do Twitter, tá? Até cheguei a postar aqui, mas aqui na comunidade, mas algumas perguntas estavam repetidas e tal, aí eu preferi pegar todo o Twitter mesmo, como já estava aberto ali. Como que você começou a torcer para o Liverpool? Se imagina cobrindo eles em uma noite europeia de Champions League? Contra quem seria? Cara, eu começo a torcer para o Liverpool na temporada... Beleza. É só Score, hein? Foi isso que apitou aqui. O aplicativo o celular tava fora do silencioso e saiu o gol do Palmeiras feminino sobre São Paulo. Coisa linda. Mas vamos lá. Eu começo a torcer pro Liverpool na temporada 16-17, já em 2017. Tem um amigo meu que é essencial para isso, que é o Vinícius. Hoje a gente não tá tão próximo assim, mas ele é fundamental na minha história de vida e principalmente como torcedor do Liverpool. Ele já acompanhava o Liverpool ali mais ou menos desde 2015, se eu não me engano, 2014 talvez. Muito por conta do Felipe Coutinho, né, que é um dos jogadores preferidos dele. E eu nunca gostei muito de futebol, para falar a verdade. Sempre fui muito São Paulino, mas não assistia todos os jogos. Eu falei um pouco disso na entrevista que eu dei para o Gazeta de São Paulo. É uma história meio complicada, assim. Quando eu era criança, eu era horrível, sigo sendo horrível jogando futebol. E aí meu pai e meus amigos me zoavam muito, né? Como é normal que você zoe uma pessoa que não sabe dominar uma bola e tocar lá ele, né?
passar a bola pro seu colega de time. Eu sou uma negação jogando futebol, assim, é tenebroso mesmo, é constrangedor. E aí eles me zoavam com razão. Eu, como era uma criança extremamente competitiva, hoje sou competitivo, mas muito menos, ficava putinho, a zoação aumentava e eu ficava mais putinho ainda e ia embora pra casa. Mas deixava a bola, hein? Quando a bola era minha, eu ia puto, mas deixava a bola. E aí isso me afastou um pouco do futebol, cara, assim, de tipo, puta, eu tento, não consigo ser bom nisso, então eu vou me afastar, sabe? E, e aí quando o Vinícius me mostra o Liverpool e tal, sei lá, eu senti uma coisa diferente. O You Never Walk Alone me tocou muito, assim, de como a torcida, mesmo nos momentos mais difíceis, estava ali, e é isso, tamo junto. Perder também acontece, a vida não é só ganhar, como o Andrezinho achava que era, né? Só ganhar, só ganhar, só ganhar. Então, e principalmente na final que o Liverpool perde para o Real Madrid, temporada 17-18, inclusive, dessa camisa aqui. O Karius tem uma atuação tenebrosa, né? Tudo bem que joga com uma concussão, né? Durante vários e vários minutos. Mas, enfim, uma atuação tenebrosa e a torcida vai e aplaude ele depois de uma final tão traumática. E eu achei aquilo muito bonito. Então, foi muita conexão da torcida com o time, o jeito que o time jogava. Eu sempre gostei muito do time do Klopp. E jogadores assim, como o Firmino, para mim é o meu segundo jogador de futebol preferido de todos os tempos, só atrás de Rogério Ceni. E então foi isso, foi uma conexão que eu senti com a torcida primeiro, depois com o time, aí fui estudar a história do time, a história da cidade em si também, que tem muita relação sobre como as coisas funcionam. E aí se eu me imagino cobrindo eles em alguma noite europeia, e aí deve ser presencial, né? Porque na TNT eu já cobri ali, claro, que pro canal do YouTube e tal, da redação, e já é muito legal quando tem um jogo do Liverpool na Champions lá. Mas me imagino, com certeza. E contra quem seria? Se eu pudesse escolher o jogo também, não só o adversário, mas a fase, seria numa final contra o Real Madrid, com a gente ganhando. Aí também querer um pouco demais, mas assim, se fosse para ser o cenário perfeito, seria eu na final de Champions, ao lado de Fred Caldeira, contra o Real Madrid e o Liverpool ganhando do Real Madrid. Vamos para a próxima pergunta. Deixa eu ver se está gravando. Ah, tá gravando. E aí é do Brasileirão Análise, eu só trouxe para dar esse crédito aqui, que ele também perguntou isso. O Fabinho LDR. Como foi sua trajetória na TNT para chegar onde você está agora? Eu entro na TNT como uma espécie de um estagiário para pegar corte da live dos moleques na Twitch. Resumindo, uma história muito longa que eu contei no Pseudo Responde 1. O vídeo anterior a esse, vou tentar deixar em algum lado aqui. Eu acho que é esse lado aqui que fica, ali naquele canto. É o vídeo e tal. Mas resumindo, a TNT precisava de alguém que entendesse de OBS, de stream na Twitch e YouTube. Alguém que consumisse muito YouTube, muita Twitch, plataformas de streaming, operação de streaming, etc. E aí eu, por me interessar por isso, né, sabia alguma coisa ou outra ali, já tive... toda criança já teve seu canal de Minecraft, então sabia como gravava, sabia transmitir lives, sei fazer algumas coisas, né? Hoje muito mais, com a ajuda do senhor Túlio Ligeiro, que é o maior especialista de OBS que eu conheço. Mas enfim, então eu entro como estagiário para ajudar na produção da live dos meninos lá, Luiz Casé Certezas e Beltrão depois. E pegando corte também e tal, minha primeira grande responsabilidade foi o canal de cortes da TNT Sports, que tá aí até hoje, né? Então era a minha primeira grande responsabilidade. E aí fui nessa, fui fazendo uma arquibancada ali, operando, né, uma arquibancada aqui, outro ali, subindo melhores momentos no YouTube, pegando corte de outros programas ao vivo. E aí meu chefe, no início de 2023, ele me chama e fala, eu quero te dar
uns programas. Quero te dar programas para você fazer. Sinto que você está evoluindo, confio no seu trabalho. E a primeira provocação assim que ele me deu foi: a gente precisa retornar o conteúdo da tier list que a gente fazia nas lives, só que com uma outra cara. E aí a gente pensa junto no de 0 a 10. Então, e aí a gente queria um programa com o Fred e com o Beckler também, que vira o Fred e Beckler explicam. Então foi isso, eu fui crescendo aos pouquinhos ali, e até que chegou no início de 2023 e meu chefe tinha confiança suficiente em mim para me dar os programas, para criar junto comigo, né, os programas, e foi isso. A trajetória é basicamente essa, não tem muito, não tem uma reviravolta gigantesca, não tem ai, quase saí, fiquei, não, bem básico mesmo. Murimito, quais seus palpites para Mr. e Miss Money in the Bank? Eu acho que o Mr. Money in the Bank vai ser o Seth Rollins, acho que não tem muito para onde fugir. E eu tô vendo aqui os classificados porque eu não lembro de cabeça. E a Miss Money in the Bank, eu vou de Roxanne Perez, né? Como diz Michael Cole, a Roxanne Perez. E acho que é isso, acho que ela tem muito potencial, vejo um potencial gigantesco na Roxanne, a prodígio, né? Como ela mesma se chama. E o Seth Rollins acho que não tem pra onde correr, acho que é a história mais legal ali. E vai ser legal, vai ser meio parecido com, se o Seth Rollins ganhar, com aquela história que ele teve com a maleta em 2016, talvez, 2015, 16, que era ele, 2014, não lembro direito agora se é 14, 15 ou 16, acho que é 14 e 15, dele com o Dean Ambrose ali, que tinha a J&J Security, também conhecida como Jararaca e Ratinho, só que dessa vez com 2 brutamontes e o Paul Heyman por trás. Pseudo, se a final do Mundial de 2005 acontecer de novo amanhã, para qual time você torceria? Pergunta do André Cunhão. É muito difícil. Mas eu torceria para o São Paulo por ser muito mais difícil de um time brasileiro chegar numa final de Mundial do que o Liverpool. E o Liverpool eu já vi campeão mundial, né? O São Paulo tinha 2 anos, então, tipo, não lembro, não tenho memória nenhuma. Então acho que o São Paulo por causa disso, mas seria difícil. O coração, muito torcedor do Liverpool flamenguista viveu isso, acompanhei no Twitter na época. Se estiverem aí, comentem como ficou o coração de vocês. É difícil, cara. Vai ter muita gente aí criticando e tal, mas enfim, é difícil. Ou Davi Gomes, curso de jornalismo ou algo assim? Que dica você dá para quem quer seguir carreira no jornalismo esportivo, mas está desacreditado por conta do mercado? Eu fiz jornalismo, terminei no final do ano passado. E a dica que eu dou, eu acho que é criar conteúdo individual, criar o seu conteúdo, porque você já chega tendo uma experiência numa área informal ali, claro, numa área não usual, talvez, digamos assim, não formal, mas que conta muito, cara, conta muito. Você vai ter experiência com edição de vídeo, você vai ter experiência até com olhar para a câmera, com como tratar a câmera, oratória principalmente, se você quiser ser um repórter, claro, mas se você quiser fazer produção, como é o meu caso, você tem aí experiência com gravação, com edição principalmente, com manejo de redes sociais. Então eu acho que criar conteúdo seu e algo diferente. Eu dei essa dica no outro vídeo, mas vale reforçar aqui. Se você for criar uma página no Twitter, tenta criar uma parada diferente. Chegar com uma proposta diferente. Eu cheguei como uma fanpage, beleza, isso existe aos milhões e milhões. Mas de jornalistas esportivos, que era uma coisa que tinha pouco. Então, assim, se você for mais uma página de replicar notícias, para que eu vou acessar a sua página e não o Fabrício Romani, não o Planeta do Futebol? Então, acho que é isso. Tem que ter muito... Tem que ser uma novidade e tem que botar a cara, mano. Botar a cara figurativamente e literalmente também. Seja botar a cara escrevendo texto, seja botar a cara como estou fazendo agora em vídeo. VSR ranzinza como aparenta ser? Não. O VSR
é uma das melhores pessoas que eu já conheci, assim, sem querer puxar saco, porque eu já falei isso pra ele, sem qualquer tipo de puxa-saquismo aqui. O VSR é uma das melhores pessoas que eu já conheci e me surpreendeu demais, porque um cara do tamanho que ele tem não precisa ser o tão gente boa quanto ele é, sabe? Tudo bem que todo mundo precisa de gente boa, mas você conhece algumas pessoas que são grandes e assim, se deixam contaminar pelo tamanho que elas acham que elas têm, entendeu? Ou que as pessoas acham que essa pessoa tem. E o VSR é completamente contrário. É um cara que, se você precisa da ajuda dele, ele vai, senta com você, te ajuda. Seja um conselho de paizão, seja um conselho profissional. Então é uma das pessoas mais gente boas que eu já conheci. Tem até um caso curioso que uma vez, antes de um de 0 a 10, a gente ia almoçar. E aí acabou que o Wallace acho que não tinha chegado ainda, ou já tinha almoçado. O Jorge Igor também não ia almoçar. E aí ficou eu e o VSR só pra almoçar, né? E aí, tipo, eu fiquei meio assim, caramba, será que vai ter assunto? Eu vou almoçar só com o VSR? E se ficar um clima ruim na mesa e tal, assim, de tipo, não ter assunto? E foi super, foi muito legal, assim. O VS fez questão de puxar assunto comigo, não só eu puxando com ele. Então, tem esse personagem dele, de querer acabar com o Sola 10, que acho que é mais personagem, mas talvez tenha ali um fundo de verdade também. Nunca paramos para sentar e conversar sobre isso. Acho que até que precisamos, não só com ele, mas com todos ali, porque querendo ou não é um formato que é o mesmo desde 2023, né? E é normal que o público canse e é normal que a gente canse, porque quando a gente grava um de 0 a 10, vocês não sabem, mas a gente pega uma semana para gravar 4, 5, até 6 programas de uma vez numa semana. Então é muito cansativo. Como eu falei com de 0 a 10, eu acho que é um programa muito bom de conteúdo, o formato é muito bom, mas que talvez precise dessa revisão aí dos 100 mil quilômetros rodados, como eu falei no de 0 a 10 também. Como você foi parar no de Sola 10? Sou muito fã de vocês, não perco um vídeo. Do Rian, _ grande 1. Santíssimo, Rian. É isso. Como eu falei, foi a minha trajetória na TNT, né? Comecei com cortes, e aí veio o de 0 a 10, veio o Fred Beckler Explicam, e aí alguns meses depois, de tanto eu, VS, Jorge, Wallace e o pessoal da redação ficar na redação discutindo as coisas que a gente discute no de Sola 10, a gente observou uma demanda ali. Tipo assim, acho que as pessoas... E se a gente levar pra, né? Levar para o público essas discussões que a gente tem aqui, aproveitando que a gente já tinha feito isso com o TNT Sports Live lá, que tinham coisas muito parecidas com o Sola 10, com um formato diferente, claro. E foi a oportunidade que a gente teve ali de... Perdemos o Cazé, o Luiz e Beltrão numa tacada só ali, então a gente precisava revitalizar o de Sola e trazer novos personagens para lá. E hoje em dia a gente tem Jorge Igor, a gente tem VSR, a gente tem o Wallace, o Certeza sempre esteve. E aí a gente está começando a colocar novos talentos ali. O Piero é um gênio, assim. O Piero, para mim, é o Wonder Kid do jornalismo brasileiro. Ele é bizarro. É muito... Como eu já estou acostumado a ver ali como o público trata uma pessoa nova, por estar ali, né? Eu vi algumas pessoas começando e tal. E eu posso falar que eu nunca vi uma aceitação do público tão imediata quanto eu vi a do Piero. Então, assim, o de Sola 10, a história do de Sola 10 é essa, a gente precisava reformular o canal do de Sola, depois das saídas que a gente teve. E aí a gente aproveitou o trio do de 0 a 10 e fazer uma coisinha mais na resenha ali, como a gente faz no de Sola 10 mesmo. Como é a convivência com os correspondentes, Pseudo? O que te mais surpreendeu desde que você entrou na TNT? Pergunta do Álvaro Martins. A convivência com os correspondentes, eu tenho, apesar do Fred Beckler Explicam, eu não tenho tanta convivência com eles assim como os produtores do Melhor Futebol do Mundo, né, do MFM, tem.
que é ali todo dia com eles e tal, batendo pauta, batendo as coisas. O que eu tenho muito ali de WhatsApp, de troca de mensagens, e de vez em quando ali eu consigo acompanhar uma das gravações do Fred Beckler. Eles explicam porque, por conta da agenda e tal, às vezes bate com uma gravação do 0 a 10, e aí eles acabam gravando sozinhos e mandam pra gente. Mas enfim, a gente tem toda essa troca no WhatsApp. E foi muito boa desde o início, né? Por conta da pseudo-jornalista, que era o que é o pseudo hoje, mas antigamente que era uma fanpage de jornalistas esportivos. Os correspondentes gostavam muito de mim, porque eu sempre tratei eles com muito carinho. Então eles me receberam com todo esse carinho e sempre foi uma convivência muito boa. Claro, tem pequenas ou medianas discordâncias aqui ou ali, discussões aqui ou ali, já tiveram, mas hoje em dia é muito mais tranquilo. Até pela experiência que eu tenho e por demonstrar um pouco melhor o meu trabalho e tal, a confiança deles em mim aumentou e a minha experiência de evitar conflitos também aumentou. Então, acho que hoje a gente vive a melhor relação possível entre eu e todos os correspondentes da TNT. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo um pouco mais longo. Estou voltando agora, né? Então, foi difícil. Foi difícil. Confesso que foi difícil. Dei algumas engasgadas aqui ou ali. Vou precisar editar algumas coisas, eu acho, para ficar um pouco mais tranquilo o ritmo do vídeo. Mas é isso. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha o vídeo. Acho que tem Hypar, não sei se tem ou não. Não sei se tem ou não tem. Mas enfim. Tem o SofaScore aqui também, se você não tiver baixado, ou se você já tiver baixado e quiser baixar de novo, eu agradeço muito, viu? Leia o QR Code, link na descrição também. E é isso. Deixe seu comentário aí, se você tiver mais alguma pergunta, se alguma pergunta eu não respondi como deveria ter sido respondida, ou que você ainda tem alguma dúvida, pode mandar, que aí eu respondo aqui nos comentários, ou se a pergunta foi muito boa, eu coloco ela aqui num vídeo para responder com um pouquinho mais de tempo. Beleza? Valeu, um abraço.